Saudações, guerreiros e guerreiras de plantão. E aí, fera, tudo bem com você? Feras, na aula de hoje vamos dar continuidade à nossa playlist sobre função afim. Estamos agora na sexta aula. Nas aulas anteriores a essa, nós trabalhamos na construção do conceito de função afim. Por isso é importante que você tenha anotado, tenha visto a todas as aulas anteriores a essa, certo? Tome lápis e papel na mão para continuar na construção desse conhecimento. Lembre-se que esse tema, função afim, é um dos temas que estão muito presentes, né? É um tema que está muito presente na prova do Enem. E também na prova de outros concursos, né? Na prova de outros processos seletivos aí Brasil afora. Certo, fera? Então, é importante que você dê uma certa atenção especial a essa função. Sim. Nas aulas anteriores, nós construímos o conceito de função afim a partir de situações problemas. Também construímos o conceito de taxa de variação e o conceito de valor fixo ou valor inicial, certo? Nesta aula, nós vamos continuar falando de tudo que foi falado anteriormente, porém com um rigor maior. Na quinta aula, na aula anterior a essa, nós fechamos com esse slide aqui, falando sobre a definição, definindo função afim. Por quê? Nós vamos construindo a ideia de função afim, mas chega um momento que nós precisamos definir de maneira rigorosa, de maneira matemática. Então, o que foi dito na aula anterior? Que a função afim, leia aí comigo na tela, é também chamada de função polinomial, a função afim, também chamada de função do primeiro grau, né? Ou melhor, polinomial do primeiro grau, é uma função f de R em R, é uma função f de R em R, definida como, você vai entender melhor essa notação aqui daqui a pouco. Também definida como f de x igual a x mais b, sendo a e b números reais. Então é importante que você saiba, fera, o que são os números reais. Números reais são todos os números que até o prezado momento você estudou. Os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os irracionais. Juntou essa galera todinha, o que nós temos é nada mais do que os números reais, certo? Essa é uma maneira de escrever a função afim de forma resumida. O que é uma função afim? É uma função f. Esse f é o nome da função. Observe, por quê? Primeiro, para ter função, eu preciso de 3 ingredientes. O primeiro ingrediente é um conjunto de partida, um conjunto R, que aqui na minha figura é esse conjunto aqui, ó. É esse primeiro conjunto, certo? Então, preciso de um segundo conjunto, que é um conjunto de chegada, que aqui está à direita, conjunto de chegada. E preciso de uma regra. Então, eu tenho aqui uma função f. Olha o que eu vou fazer. Essa daqui é uma função f, certo? Essa é uma função f. Então, você tem um conjunto de partida, primeiro ingrediente. Conjunto de chegada, segundo ingrediente. Mas você precisa de uma regra que associe cada x do primeiro conjunto a apenas um y do segundo conjunto. Que regra é essa? É a regra da função afim, nesse caso aqui. O x sofrerá alterações, primeiro será multiplicado por a e depois somado ao número b. Esse a e b são números. Então, o x será multiplicado pelo número a e depois somado ao número b. Dessa forma, encontramos o y, que é a imagem. Ou seja, esse y ele é resultado de algum x que está no primeiro conjunto. O que é que nós temos? Nós podemos ver o seguinte, que imagine também função como sendo uma máquina. Você pega esse x e joga dentro da máquina. Aqui está ele entrando na máquina. Ao entrar na máquina, esse x sofrerá algumas alterações, pois a máquina está programada. Qual é a programação da máquina? O x será multiplicado por a, depois somado por b. Realizada essa transformação,
o que aparece, o que sai da máquina é o número y, que estará dentro desse conjunto. Então, esse y é a imagem desse x, ou seja, y é a imagem de x, y é uma função, porque y depende de quem? Depende de x. Para cada x aqui, ó, vamos dar uma organizada aqui, aí você vai entender. É importante essa definição sempre ser enfatizada. Vamos tomar vários x, vamos tomar um x1, vamos tomar um x2, vamos tomar aqui um outro x, um x3, e vamos tomar aqui um xn. Agora imagine, primeiro nós vamos colocar o x1 na máquina. Ao colocar o x1 na máquina, o que vai sair é um certo y1. Só que esse y1, ele é resultado de quê? Dessa operação. x1 será multiplicado por a, depois somado com b. Então, o que vai aparecer aqui é um y1, que é resultado da operação a vezes x1, a vezes x1 mais b, certo? Agora nós vamos apagar aqui, que o que nós vamos colocar dentro da máquina é o x2. Então, o que é que vai acontecer? Pega o x2, coloca dentro da máquina. Eu tenho que x2 vai entrar no lugar de x, será multiplicado por a e somado a b. Quem vai aparecer aqui do outro lado é o certo y2. E quem é esse y2? É nada mais do que a x2 mais b. Aí você agora vai pegar e vai colocar o x3. Coloca o x3 dentro da máquina no lugar de x. No lugar desse x, coloca x3. O que é que vai acontecer? A vezes x3 vai aparecer um y3 aqui. Vai aparecer um y3, que é a vezes x3 mais b, certo? Então, nós temos aqui a vezes x3 mais b. Se agora eu coloco qualquer x do conjunto dos números reais, já que a função ela é definida de r em r, como está aqui, ó, destaco mais uma vez para você. Então, agora eu pego o xn, coloco dentro da máquina, esse xn sofrerá alteração que será multiplicada por a e somado a b. Dessa forma aparece um certo yn. Quem que é esse yn? Pontinho, pontinho, pontinho. Yn é a xn mais b. Então, observe que a função afim é como se fosse, na verdade, uma máquina de calcular números y, resultados, de tal forma que esse y depende única e exclusivamente desse x. Ou seja, o que eu tenho é que y é uma função de x, como nós já colocamos anteriormente. Certo, fera? Mas essa aula, na verdade, esse momento foi mais para lembrar a vocês. O que nós vamos fazer, de fato, é responder hoje a seguinte pergunta. Que leitura devemos ter de f de 0 e f de 1? O que é f de 0 e f de 1 na função afim? Lembre-se que a função afim, ela tem a seguinte forma. F de x igual a ax mais b. Então, nós vamos no lugar de x colocar 0, calcular o f de 0. E também no lugar de x colocar 1, calcular o f de 1. Então, agora tome lápis e papel na mão para a construção, né, desses dois elementos, desses dois valores, f de 0 e f de 1. Que leitura devemos ter, né, de f de 0 e f de 1? Essa pergunta ela traz para nós um nível de compreensão muito maior e muito rico da leitura da função afim, certo? Então, nós vamos calcular o f de 0. Observe que eu tenho uma tabela. Eu iniciei com um exemplo. Eu vou pegar uma função f de x igual a 2x mais 3. Observe que no lugar de a da função afim, a função afim é f de x igual a ax mais b, certo? Vamos melhorar aqui esse a. Ax mais b. Então, tá aqui.
Então o que nós vamos é que no lugar de A eu tenho 2 e no lugar de B eu tenho 3. Agora o que eu vou calcular? O f de 0. Na primeira coluna aqui da tabela eu tenho x. Na coluna do meio eu tenho f de x igual a 2x mais 3, que é a função. É essa função aqui, certo? Olha lá. É essa função aqui. E na terceira coluna eu tenho f de x igual a y, que é o valor da função, que é y, que é a imagem. Tá? Vamos primeiro para o f de 0. Calcular o f de 0 significa colocar no lugar de x, 0. Então vai ficar f de 0 igual a 2 vezes 0 mais 3. Ou seja, f de 0, 2 vezes 0 é 0. O que vai acontecer, aqui isso aqui vai dar 0. O que vai acontecer é que vai ficar 3. Então, f de 0 é igual a 3. Significa o quê? Que quando x for 0, olha só para isso, né? Quando x for 0, o y é 3. Então, 3 é a imagem, é o valor da função f quando x é igual a 0, ou seja, é o y. Desta forma, eu tenho o f de 0. Agora, olha para o gráfico. Como nós identificamos que nós sabemos que quando x é 0, o y é 3. Então, eu tenho aqui um par de números, 0 e 3. Como é que eu identifico esse par de números no plano cartesiano? Isso nós também já falamos para vocês como localizar coordenadas, ponto no plano cartesiano. Você tem uma playlist aí que é a introdução ao estudo de funções, certo? E nessa playlist nós começamos falando sobre o plano cartesiano e coordenadas no plano cartesiano. Então, se você tem dúvida disso, vai lá, dá uma olhada, tira essa dúvida e vem aqui para entender. O que eu tenho é o seguinte, que isso aqui, ó, isso aqui é uma coordenada. Ou seja, o x é 0 e o y é 3, certo? Vamos melhorar? X é 0 e y é 3. Nesse caso, dizer que x é 0 significa dizer que o ponto ele nem foi para a direita, nem foi para a esquerda. Mas por outro lado, o y é 3, significa que o ponto subiu 3 unidades. Então, nesse caso, o que eu tenho aqui nesse ponto verde é o número 3, que é o valor inicial, que não é coincidência, aparece aqui na própria função, certo? Não é coincidência e você percebe que pelas contas isso é nada mais do que uma consequência. Tranquilo, fera? Agora vamos para o f de 1. Volto a falar. Quando o x for 0, o que nós temos é que o valor, a função terá o valor inicial, que é 3, certo? Que é esse valor aqui. Agora, vamos para o f de 1. Vamos seguir a mesma linha de raciocínio. Para calcular o f de 1, basta colocar no lugar de x, 1. Então, você vai ter 2 vezes 1 no lugar de x, 1 mais 3. 2 vezes 1, 2. Mais 3, 5. Então, f de 1 é igual a 5. O que significa que quando o x é 1, o y ele é 5. Ou seja, a imagem da função é 5 quando o ponto do domínio for 1. Quando o domínio for 1. Certo? Então, nós temos aqui ó, um par de números 1 e 5 também. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso no gráfico. 1 e 5. Agora, eu quero que você tenha muita atenção para o que eu vou falar. Que é o seguinte. Observe que na variável x, eu saí do 0 e fui para 1. Eu acrescentei aqui. Vamos mudar essa cor da canetinha. Vamos colocar aqui um vermelho. Eu acresci aqui. Vamos melhorar aqui, ó. Daqui para cá eu acrescentei, não foi isso? Eu acrescentei quanto? Eu acrescentei uma unidade. Uma unidade. Do outro lado, na variável y, eu também acrescentei. Só que eu acrescentei quanto? 2 unidades, né? Vou colocar aqui a canetinha amarela mesmo, que eu acho que vai ficar melhor para vocês, visivelmente falando. Então, daqui para cá, eu tenho um acréscimo de 1 unidade e aqui eu tenho um acréscimo de 2 unidades, certo? Então, desta forma, agora eu quero que você visualize isso no gráfico.
Observe que eu estava no 0, 3. Então, ao calcular f de 1, eu tomei x igual a 1. Eu saí do 0 e fui para 1. Eu acrescentei uma unidade. Ao acrescentar uma unidade na variável x, lembre-se, a variável x, certo, é formada por números reais. Esse r que está aqui e esse r que está aqui está dizendo para nós que essas retas são retas, as retas dos números reais. São os dois conjuntos que eu coloquei no slide anterior, na figura anterior, né, que nós tínhamos o conjunto dos reais, pois a função afim é a função f definida de r em r. Então, esse r é esse primeiro r aqui, e o segundo r, o conjunto de chegada, é esse r daqui, certo? É só para enfatizar que as duas retas é formada pelos números reais, cada reta, tá? Então vamos lá. Voltando aqui para o que eu estava falando, eu estava no 0, na variável x. Olha aqui a coluna, primeira coluna, eu estava no 0 e fui para o 1. Eu acresci uma unidade, e isso também está no gráfico. Eu estava no 0 e na variável x eu me desloquei uma unidade para a direita, né? Eu cresci, eu acrescentei uma unidade. Isso fez com que o y, a variável y, saísse do 3 e fosse para o 5. Olha aqui, saiu do 3 e foi para o 5, acrescentando duas unidades. Então aqui houve um acréscimo de 2 unidades, certo? Então, o que nós temos é que o f de 1 representa um aumento da taxa. Observe que esse 2 representa uma taxa de acréscimo, que é justamente a taxa que eu coloquei uma vez somada ao valor inicial, que é 3. Então aqui, ó, nós podemos verificar que aconteceu isso. Ó. Saiu do 3, se deslocou uma unidade para a direita, vamos fazer direitinho, uma unidade para a direita, e subiu 2 unidades. Então, houve um aumento de uma unidade em relação ao eixo x, e houve um acréscimo na vertical de 2 unidades, certo? Então, vamos lá. Agora, se eu for para o 2, que é o que nós vamos fazer, para x igual a 2, observe que eu saio do 1 e acresço também uma unidade. Desta forma, nós vamos calcular quem? O f de 2. E como é que eu tenho f de 2? F de 2 é igual a 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2 é 4, mais 3 é 7. Então, f de 2 é igual a 7. Observe que eu saio do 5 e vou para o 7. Também eu acrescento 2 unidades. Então, veja bem, fera, o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é o seguinte, que graficamente, olhando para o gráfico mais uma vez, saindo do 1 e indo para o 2, eu acrescento uma unidade. E agora o que acontece é que no 2 eu tenho uma imagem 7, pois 7, olha, 7 é imagem, é o valor da função quando o x é igual a 2. É esse x aqui, igual a 2, certo? Então, quando eu acrescentei uma unidade e fui para o x igual a 2, eu saí do 5 e fui para o 7. Eu também acrescentei 2 unidades. Então, essa taxa, observe que ela permanece a mesma. Ela não se modificou. Eu acrescentei uma unidade aqui e aqui. E as duas vezes que eu acrescentei uma unidade, foram acrescentadas 2 unidades no eixo y, na imagem. Mais uma vez, eu tenho aqui na vertical um deslocamento de uma unidade, né? Colocando aqui, e um aumento de 2 unidades em relação à vertical. É desta forma que nós percebemos o que é o f de 0 e o f de 1. Quem é o f de 0? O f de 0 é o valor inicial, que é 3, que aqui se encontra, certo? O próprio 3, valor inicial. Quem é o f de 1? O f de 1 é nada mais do que o acréscimo dado à função todas as vezes que nós acrescentamos uma unidade em relação à variável x, certo? Vamos falar mais sobre isso e, claro, aprofundar esse conhecimento.
Só que aqui eu tomei um exemplo. Eu peguei a função f de x, vou apagar até aqui, ó. Eu peguei aqui a função f de x igual, olha ela aqui. Eu peguei aqui a função f de x igual a 2x mais 3. O que eu vou fazer é agora generalizar. E aqui é o que eu falei. 2 é uma quantidade acrescida em y, ou seja, na vertical, dado que em x, na horizontal, houve um acréscimo de uma unidade, certo? Então, esse 2 é a taxa. Ela só pode ser dita taxa quando nós sabemos que houve um acréscimo de uma unidade na variável x. Vamos agora para a generalização dessa ideia aqui. Veja bem, o f de 0, a função agora não é um exemplo, é a função geral, a função afim f de x igual a ax mais b, certo? Aqui está a função, então nós vamos agora trabalhar com ela. Aqui está ela também, ó. Aqui está ela também, certo? Agora vamos calcular o f de 0. No lugar de x, coloca 0, vai dar a vezes 0 mais b. A vezes 0 é 0, o que vai ficar f de 0 igual a b. O que isso significa? Que b é o valor de y, b é o valor de y, dado que x foi 0. Ou seja, b é a imagem, que é y? Y é a imagem, então b é a imagem da função no ponto 0, no x igual a 0. Então, dessa forma, o que é que eu tenho? Eu tenho um par de números x e y. Tal que, quando x é 0, o y é b. Então, onde é que eu coloco esse ponto? Exatamente em cima do eixo y. Olhando para o gráfico, esse b vai estar nesse pontinho verde aqui destacado, certo? Então, esse aqui é o valor inicial da função. Eu poderia também colocar aqui, ó, 0 e b, o par, porque esse ponto representa de fato o par 0b. Mas o que eu quero destacar é só o b, que é o valor inicial, que é justamente o cara que aparece aqui na função, ó. Então, esse camarada aqui, esse b que está aqui na nossa expressão aqui algébrica, ele sempre vai estar em cima do eixo y, na intersecção entre o eixo y e o gráfico da função. Esse ponto é o ponto de intersecção. Esse ponto é o ponto de intersecção entre o gráfico e o eixo y, certo? Que é o valor inicial. Agora vamos para o f de 1. Observe que ao ir para f de 1, nós acrescentamos uma unidade. Nós precisamos sempre analisar esse comportamento do quanto eu estou aumentando na variável x e de quanto será aumentado na variável y. Então vamos calcular o f de 1. Calculando o f de 1, nós temos a vezes 1 mais b. A vezes 1 é a, o que fica é f de 1 igual a mais b. Observe que o b ele já existia anteriormente. O que foi feito foi acrescentado aqui uma quantidade a, né? Nós podemos falar isso. Foi acrescentado, vamos colocar aqui, ó, foi acrescentado um número a, certo? Então, o que nós temos é que toda vez que nós deslocamos uma unidade na variável x, na variável y, há um acréscimo de um número a, que esse a é chamado de taxa de variação, é a taxa de variação. E é esse a aqui, ó, que está na função. Ou seja, coloca agora no gráfico, o que nós temos é que o f de 1, vamos melhorar aqui, mais a. O f de 1, aqui está, é a mais b. E de fato, f de 1, quando o x é 1, o valor da função, o valor de y, é a mais b. Aqui está, certo? Então, o que nós vamos falar é o seguinte, que houve um acréscimo de uma unidade em relação à variável x, saiu do 0 para 1, isso está aqui claramente para nós na tabela. Em compensação, na variável y, houve também um acréscimo de um valor a, certo? Houve também um acréscimo de um valor a. Então, vamos lá. Aqui está, certo? Então, o que nós vamos fazer é isso aqui, ó. Vou apagar aqui para você entender bem. Houve aqui um acréscimo de uma unidade e houve aqui também um acréscimo de um número a. Portanto, b mais a fica a mais b, certo?
Agora, se formos para o f de 2, se formos aqui para o f, vou apagar. É bom que você anote, dê pausa sempre que for necessário e faça suas anotações. Vez ou outra eu vou precisar apagar para explorar um pouco mais a tela. Então, agora eu vou calcular o f de 2. Para calcular o f de 2, significa que eu estou saindo do 1 e acrescentando uma unidade. Então, o f de 2, ele é nada mais do que a vezes 2 mais b. Então, f de 2 é 2a mais b. O que eu tenho de novo é que a mais b eu já tenho anteriormente. Quando eu acrescento uma quantidade a, vamos melhorar aqui. Quando eu acrescento aqui uma quantidade a, que é o que está acontecendo aqui, ó, um acréscimo de uma quantidade a. Toda vez que isso acontece, significa que se eu tenho a mais b e acrescento a, vai ficar 2a mais b, certo? Então, isso daqui quer dizer que toda vez que eu desloco uma unidade na variável x, olha aqui, vamos destacar na variável x, na variável y eu acrescento uma unidade. Olhando para o nosso gráfico, o que nós temos é que no ponto no x igual a 2, o que nós temos é que o y é 2a mais b. Isso está na tabela. Ou seja, vamos olhar aqui para o que nós temos. Olha só. Quando eu acrescento aqui uma unidade na variável x, na variável y há um acréscimo de um número a. De novo, eu acrescento uma unidade na variável x, na variável y há um novo acréscimo de um número a. Basta fazer b mais a, fica a mais b. A mais b mais a fica 2a mais b. Certo? Então, é isso que está acontecendo. Poderíamos continuar assim, certo? Se eu for para 3, aí isso vai analogamente acontecer, ok? Agora, fera, espero que tenha ficado claro para você que na próxima tela nós vamos simplificar ou generalizar ou resumir tudo que eu falei até o momento. Que fique claro que a é uma quantidade acrescida em y, certo? A é uma quantidade acrescida em y, ou seja, na vertical, dado que em x houve um acréscimo de uma unidade. E isso vai ganhar cada vez mais significado para nós a partir do momento, a partir de agora. Vamos agora para o último slide, resumindo tudo que eu falei. Nós pegamos a função afim, f de x igual a x mais b, e primeiro calculamos o f de 0. O f de 0 deu igual a próprio b, pois a vezes 0 mais b fica 0 e fica somente b. Então, o f de 0 é igual a b, que representa esse valor inicial aqui no gráfico, certo? Também fomos ao cálculo de f de 1. Ao colocar f de 1, a vezes 1 mais b ficou a mais b. Concluímos o quê? Que se o f de 0 é b, e aqui está b, o que foi feito, o que foi modificado ao calcular o f de 1 foi um acréscimo, foi acrescentado a. Ou seja, o f de 1 representando para x igual a 1, significa que ao deslocar uma unidade, observe aqui comigo, ao deslocar uma unidade na variável x, ao acrescentar uma unidade na variável x, eu vou calcular o f de 1. Na variável y, houve um acréscimo de um número a, que é justamente esse valor aqui de a, certo? E que se formos aqui, nós observamos que o y, agora, já que eu tinha b e acrescentei a, eu tenho b mais a ou a mais b, tanto faz, certo? E em resumo, mais uma vez falando, a é uma quantidade, essa quantidade aqui é um número qualquer real. Acrescida, eu falo em acrescida, mas pode ser decrescida, porque esse a pode ser negativo, tá? Acrescida ou decrescida, ou é retirada, né, na variável y, que é na vertical, dado que em x houve um acréscimo. Nesse caso, sempre será um acréscimo, um deslocamento para a direita em uma unidade em relação à variável x. Tranquilo, fera? É isso aí. Espero que tenha ficado claro para você. Anote tudo que foi dito, refaça, reveja, ou seja, esse é um exercício que você precisa fazer. Outra coisa que nós podemos observar, para finalizar,
que eu já coloquei aqui, ó. Olha só como fica bonitinho, né? Agora, vou apagar isso aqui, olha só como fica bonitinho. Toda vez que eu desloco uma unidade para a direita, eu acrescento A. Mais uma vez, desloco eu uma unidade para a direita, acrescentei A. Então, o que vai acontecer é que aqui eu vou ter B mais A. E aqui eu vou ter B mais 2A. Certo? Porque eu estou acrescentando A. Tranquilo, fera? É isso aí. Nessa aula nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado e tenha ficado claro para você essa perspectiva, né? Essa forma de enxergar a função afim, essa maneira de visualizar a função afim. Ela vai trazer uma maturidade que muitos alunos não adquirem, que apenas ficam na manipulação da álgebra, certo? Ficam presos a continhas algébricas. Mas é importante, sim, a conta algébrica é importante, mas é importante ter uma leitura, uma percepção, uma visão mais simples e ao mesmo tempo aprofundada da função e de alguns elementos, de alguns pontos importantes da função. Tranquilo? Foi um prazer, fique com Deus e até a próxima.